E hoje a gente vai estar aprendendo a fazer um facehugger do filme Alien, ou da série Alien que tá rolando aí nos streamings. Que eu nem sei que streaming que é, porque aqui eu assisto no YouCine. E para dar início aqui, eu vou estar utilizando papel para fazer o rascunho antes de começar a fazer a estrutura de metal, a estrutura de arame, tá? Que é o esqueleto do facehugger. Então eu pego muitos papéis, pode ser jornal, pode ser o que você quiser, e fazer em cima do seu rosto, tá? Porque o facehugger, ele abraça o rosto da pessoa, se vocês não lembram. Ele abraça e aí ele enfia a linguinha dele que ejacula dentro da pessoa e faz nascer xenomorfo, tá? Então, eu fiz do tamanho do meu rosto. Peguei um papel, cortei mais ou menos do jeito que eu queria e vou estar utilizando para poder usar o arame por cima, tá? Então, esse papel em si eu não vou estar utilizando. Pego, começo a usar o arame circulando e fazendo várias emendas, tá? Você pode cortar com o alicate e fazendo várias emendas. Se o arame for muito, muito fininho, que ele quebra fácil, utiliza ele dobrado, ele em 2 vezes, dá várias voltas, tá? Protege todas essas pontas com durex, com fita, com qualquer outra coisa para não te rasgar, tá? E se os outros papeizinhos que eu fiz aí, só para saber o tamanho das patinhas dele, né? Que é aquelas, parece uns dedos, né? Parece umas unhas. Para reforçar toda essa estrutura, principalmente onde vai a boca do facehugger, eu vou estar colocando mais um pedaço de arame e eu vou estar já puxando para a cauda, que é a cauda que precisa estar muito reforçada, porque eu vou estar girando ela várias vezes no meu pescoço, vou estar mobilizando ela e fazendo vários formatos. E aí, para encher toda a estrutura do facehugger, para fazer toda a parte do corpinho, eu vou estar enchendo com sacolinha de mercado, mas pode usar sacolinha, papel, o que tiver de mais barato para você utilizar, você utiliza. No meu caso, estou utilizando o saquinho. Eu vou colocando e vou grudando com durex, tá? Não precisa ficar muito bonitinho não, porque depois a gente vai dar outras camadas por cima para ficar a parte mais bonita. E vocês veem que essa parte ela é muito fácil, só que ela é muito demorada, porque você vai ter que fazer isso em todo pedacinho até o final da cauda. Na parte traseira eu coloco mais um pedaço de plástico com um pouquinho mais, para ele ficar um pouquinho mais gordinho, que é a parte traseira dele, onde as costinhas, como é que eu vou falar. E uma coisa que eu me arrependi nessa parte foi ter utilizado lã para fazer as patinhas do facehugger. Porque eu tinha muita lã aqui, eu precisava utilizar, só que aí eu dei uma volta e precisava dar várias e várias voltas, só que ela ficou muito fino. E aí eu precisei de várias e muitas várias voltas, onde fez eu demorar muito. Então eu fiquei um dia inteiro só enrolando patinha de facehugger. Eu separo já uns pedacinhos de papel com umas espessuras mais ou menos de 4 dedos, onde eu vou colocar em cima das patas do facehugger para dar um calombinho, para ele ficar um pouquinho mais alto. Então, para eu não gastar outro tipo de material, eu faço esse tipo de emenda. E aqui já dá pra ver como é que ele tá ficando, todo o corpinho, toda a parte, estrutura do rabo, da cauda, né, e todos os bracinhos, onde eu vou começar a fazer o teste já no meu rosto, na minha cabeça, pra ver se ele vai aguentar ficar. E abro os bracinhos, mexo bastante pra ver se ele não vai quebrar, se a estrutura é bem forte, e realmente ela é bem forte. Fiz os testes todos bonitinhos, e aí vou pra parte da boca, onde eu vou fazer a boca e colocar a boca em cima da minha boca. Aqui eu separei umas tiras de EVA, eu cortei mais ou menos numa largura de 1 centímetro a 2 centímetros. E eu vou grudando com cola quente lá do rabinho até a parte de cima, a parte do alto. Precisa começar de baixo, porque você vai ver que ele é sobrepondo uma parte na outra. Então, a sobreposição dele é de cima para baixo e não de baixo para cima. Então, você precisa começar lá da cauda e subindo até a parte do tubo, até a parte das costas do facehugger. E agora separa um momento para a beleza do facehugger e vira um manicure por um dia, corrigindo todas as imperfeições das unhas postiças que eu grudei nele. Vou abrindo as perninhas para a parte mais icônica do vídeo, que é fazer a boca do bicho, né? Que é fazer a boca do facehugger. Eu pego, passo uma canetinha e desenho mais ou menos do jeito que vai ficar e venho com massinha de EVA, gente. Essa massinha é muito barata e ela é muito boa, porque se você errar, você consegue tirar e corrigir novamente. Então, faço aí mais ou menos o formato que eu vi, que eu desenhei, né, o mais parecido possível, e deixo aí por pelo menos umas 2 horas para secar. Pego um pouquinho do final dessa massinha e também jogo nas patinhas, em volta das unhas, que é para dar uma elevação, para ficar um pouquinho mais alto. Agora é a parte da lambuzeira. Tem 2 formas de vocês fazerem texturas nos seus projetos, que é
a famosa dica aí de papel e cola, que você pega o papel, molha na cola escolar e vai passando em todas as estruturas. Mas essa é uma parte que demora mais. Ele pode demorar de 24 a 48 horas para poder secar. Como eu estava com pressa e como eu tinha um látex que já estava vencido, eu precisava usar ele, então eu usei dessa forma. Então eu faço uma massinha onde eu utilizo látex e farinha de trigo, que é a maioria das vezes que eu tô utilizando aqui no canal para poder fazer prótese. Quem me acompanha aqui nos vídeos vê como que eu faço minhas próteses. E eu utilizo dessa forma, que é a melhor forma que tem. Ele seca, ele fica uma maravilha. Mas a forma mais barata continua sendo papel e cola, tá? Porque o látex, quem conhece o látex sabe que ele é bem carinho. Então eu vou fazendo aí toda a estrutura e coloco ele para secar aqui de ponta cabeça, tá? No meu varal aqui. Deixo ele bem sequinho e vou para a parte da pintura, que não tem segredo. Eu tô utilizando tinta acrylex, que é tinta de tecido, misturo com um pouquinho de água e vou fazendo de 1 a 2 camadas e espero mais um tempo ele secar, porque a tinta ela não seca muito rápido. Então ela demora aí umas 3, 4 horas para secar. Precisa esperar secar totalmente. E pra parte da boca, você vai misturando um pouquinho de tinta vermelha com algumas tintas um pouco mais claras. Então eu misturei um pouco de tinta rosada, tinta vermelha, coloquei uns pontos mais esbranquiçados pra ficar a melhor forma possível de uma boca. Então você deixa aí com uma aparência bem de boca. Espera secar e ele está prontinho para você fazer qualquer tipo de coisa. No meu caso aqui, eu acho que eu vou fazer uma maquiagem e vou colocar na parede, tá? Você também pode dar brilho usando goma laca, usando outros tipos de materiais para deixar ele brilhoso, ó. Tá vendo como ele tá bem brilhosinho? Como eu vou grudar na parede ele, então eu quero que ele dure bastante. E se vocês gostaram desse tutorial, já deixa seu like. Curte esse vídeo. Não, curte não. Você vai dar like e vai curtir essa porra, né? E se inscreve no canal. Um beijo!